Melquisedeque e sua ordem. A primeira menção bíblica desta ordem é segundo o relato no livro dos Salmos, mencionado pelo rei Davi, Salmo 110, versículo 4, onde ele diz que o seu Senhor, sob juramento, seria um sacerdote eterno, de acordo com a ordem deste sacerdote e também rei. Ele foi mencionado pela primeira vez no livro do Gênesis, capítulo 14, na época do patriarca Abrão, pois seu nome ainda não tinha sido mudado. O Deus Eterno tinha abençoado Abrão com a vitória sobre os reis que levaram o seu sobrinho Ló cativo, quando saquearam Sodoma. Na volta, ele passou pelo Vale de Savé, ou Vale do Rei. Nesta narrativa, esta personagem é mencionada como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E é aqui que aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra sacerdote, dando a ideia de que existia um mediador entre Deus e os homens. Ele foi até a direção do patriarca com pão e vinho, e o bendisse, e bendisse também ao eterno Deus. Seu nome seja eternamente glorificado. Nesta oportunidade, Abrão entrega a ele a 10ª parte de tudo o que tinha conquistado dos reis derrotados. Basicamente, é esta a pequena, mas importante menção feita deste acontecimento envolvendo o patriarca Abrão e esta personagem com o título de Melquisedeque. Seria a mesma pessoa que o rei Davi estava falando? Seria o mesmo Melquisedeque, já que Melquisedeque é um título? Poderiam ter vários Melquisedeques, já que é uma ordem? Por que o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, não explica em nenhuma de suas 3 epístolas sobre Melquisedeque e sua função? Ele não menciona nem ao menos uma única vez sobre Melquisedeque, mas aborda por diversas vezes sobre nosso patriarca Abraão. Por que será, hein? Mas o escritor aos Hebreus, que não sabemos quem é, aborda o assunto desta personagem e explica com riqueza de detalhes a função e objetivo deste, deixando claro para nós de que se trata do mesmo ser de Salmos e Gênesis. Somente em 3 pontos bíblicos se menciona diretamente sobre Melquisedeque, em Gênesis, Salmos e Hebreus. Existem livros apócrifos que também o mencionam, e tem até um livro inteiro de Melquisedeque. O esoterismo e o gnosticismo abordam abundantemente esse tema, à maneira e pensamento deles. Mas, biblicamente e canonicamente, qual era a verdadeira função dele? E qual a finalidade dele aparecer na história bíblica? Vamos ver? 3 pontos importantíssimos que não se pode negar nem deixar para trás sem serem observados ou passarem desapercebidos, é exatamente na citação bíblica do escritor da carta aos Hebreus, quando ele diz, em Hebreus 7:3, que esse Melquisedeque, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quando a Bíblia diz, sendo feito semelhante a Jesus, não resta dúvidas de que se trata de algo transcendental, não deste mundo, não desta geração, pois nós fomos feitos semelhante ao Eterno, e ele semelhante a Jesus. Algo do céu, um sacerdócio que não tinha ordenanças desta terra, humano, um sacerdócio de ordem inabalável, eterno, divino, semelhante ao sacerdócio exercido por Jesus, que não tinha nenhuma relação com o sacerdócio levítico. Em Hebreus 7:8 diz, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive.
Aqui nesta citação de Hebreus 7, versículo 8, se confirma tudo o que falamos sobre o espiritual sacerdócio de Melquisedeque, que não é deste mundo, eterno, imutável. É uma ordem do céu, uma ordem de origem divina, um sacerdócio criado no céu, sem nenhuma raiz em nenhum humano, ou alguma ordem humana, ou ordenação que sacerdote humano qualquer. Mas já entendemos que se trata de algo além da nossa compreensão natural. E só aceitamos isso quando nos entregamos ao divino, ao Deus sobrenatural. Aceitamos pela fé, pois o texto é claro quando diz que Melquisedeque ainda está vivo, ou seja, um sacerdócio ou um sacerdote eterno, não deste mundo. Se a Bíblia diz que ele está vivo, quem somos nós para contestarmos isso? Temos mais que acreditar nos mistérios de Deus e saber que ele faz parte do sacerdócio eterno, antecedendo o próximo sacerdote, que seria Jesus, esta ordem celestial. Creio eu que existam ainda outros sacerdotes desta mesma ordem, que é divina, que é eterna, não deste mundo, não desta geração. E Paulo, em suas cartas, nos deixa bem claro que as coisas celestiais são bem mais complexas do que o que vemos. Estão preparadas para aqueles que amam a Deus, que é tão incompreensível para o homem natural as coisas que estão lá, que são inefáveis até, e que a este homem natural nem é lícito falar. Que as coisas que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São relampejos de indicações do que existe lá, e de que aqui funciona como um espelho do que existe lá, onde Jesus, nosso precursor, adentrou no verdadeiro tabernáculo e realiza seus trabalhos como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que também está lá, e é uma ordem sacerdotal de lá. São sacerdotes espirituais para intercederem espiritualmente por toda a humanidade. E nosso pai Abraão recebeu a 10ª parte dos despojos de um ser a quem se testifica que ainda está vivo, que é eterno. Em Hebreus 7, 15 e 16, nos diz que muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ou seja, Jesus não foi feito sacerdote segundo as leis humanas, ou pelo sacerdócio levítico, sacerdócio de Arão, até porque ele era descendente carnalmente da tribo de Judá. A tribo de Judá não tinha ordenanças sacerdotais, mas foi por uma ordem celestial, superior e que tem os poderes de uma vida eterna, indissolúvel. Outros pontos que nós podemos analisar é em Hebreus 7, versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Em Hebreus 7,6 não tinha genealogia levítica e nenhuma outra genealogia. Em Hebreus 7,4, quão grande era este, ou seja, era um homem muito importante. Em Hebreus 7,11 diz que necessidade havia, logo de que outro sacerdote se levantasse, no caso Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança de lei. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e por um juramento de Deus eterno, um juramento do Deus eterno. Concluímos este vídeo dando estes pormenores deste que é tão difícil de entender e ao mesmo tempo tão fácil de saber pelas Escrituras Sagradas. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, inscreva-se no canal, pois estarei trazendo mais coisas interessantes da Bíblia, e compartilhe o vídeo com as pessoas. Deixe também o seu comentário com a sua opinião deste misterioso tema bíblico
e até o próximo vídeo. Até lá!